Gravação iniciada. Bom dia a todos. A partir deste momento, declaro aberta a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 27 de janeiro de 2023. Já todos confirmaram presença na sessão e, assim, no sistema iniciando a sessão e alcançamos a pauta. Temos 3 processos para julgamento. O primeiro processo é Ingram Micro Brasil Limitada, AIN 4108002, é um recurso misto de relatoria do Dr. Ramon. Apenas fazendo só uma introdução, hoje temos a presença do Dr. Luiz Eduardo, substituindo a doutora Daniela Nogueira. Seja bem-vindo, Dr. Luiz Eduardo. Então, voltando ao processo da Ingram, é um recurso misto do Dr. Ramon, e temos a presença, pela indicação aqui do relatório, do Dr. Matheus Rezende de Oliveira Lima para a realização de sustentação oral. Perfeito, Dr. Matheus? Isso mesmo, perfeito. Bom dia a Bom todos dia. os senhores. Bom dia, seja bem-vindo. Então, com a palavra o Dr. Ramon. O Dr. Ramon faz a leitura da acusação das acusações e, na sequência, o Dr. Matheus tem 15 minutos para a sustentação oral. Com a palavra, Dr. Ramon. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, Dr. Matheus. Presidente, colegas, basicamente é um processo que cuida de ICMS de FAO, dentro do contexto da Emenda Constitucional número 87 de 2015 e ainda na vigência do Convênio 93 de 2015. O auto de infração foi retificado, na verdade não houve uma retificação, mas foi derrubado em grande parte em razão de uma diligência efetuada pela representação fiscal em decorrência de uma provocação do contribuinte, e nós estamos aqui a julgar o remanescente do auto de infração. Esse é o breve relatório, presidente. Obrigado, Dr. Ramon. Com a palavra, o Dr. Matheus. Perfeito, vou colocar os memoriais na tela. Bom, conforme bem relatado, né, trata-se do auto de infração 418002, que versa sobre a exigência do ICMS de FAO, que teria sido devido pela recorrente em razão das operações interestaduais que operou para não contribuintes situados aqui no estado de São Paulo. Desde logo, como bem apontado pelo senhor relator, o auto de infração, né, teve uma indevida majoração da alíquota do DIFAL, sendo que acabou tendo uma exigência de 10 vezes o valor do imposto que já fora recolhido pela recorrente. E, em razão disso, a recorrente apresentou uma impugnação administrativa, demonstrando, dentre os principais pontos, né, a inconstitucionalidade da emenda constitucional, naquele contexto por violação ao Pacto Federativo, a ilegalidade da metodologia aplicada pela autoridade fiscal, tanto em relação ao cálculo que foi adotado, como também em relação à própria ausência de base legal para a cobrança do DIFAL, e também o excesso na constituição do crédito tributário, pela ilegalidade e atipicidade da multa lavrada, né, pelo seu caráter confiscatório, e também pela ilegalidade da exigência dos juros que foram aplicados. No contexto da impugnação, o feito foi convertido em diligência, também como bem apontado pelo senhor relator, para que fosse promovida uma retificação do lançamento tributário, de modo que o auto de infração foi reduzido em quase 96% do valor inicialmente exigido, né. Na visão da recorrente, essa redução de quase 96% do valor exigido é mais uma evidência da precariedade da ação fiscal e do próprio auto de infração, já que desde o seu nascimento ele era completamente ilíquido, né. Ele teve 96% do seu valor já demonstrado como, né, indevido. E dessa forma, a gente entende com todo o acatamento que na fase administrativa nem deveria se haver um espaço para a retificação em si do lançamento, mas sim para verificar a sua condição de prosperar. E nesse sentido, o auto de infração, considerando a feita de 96% dele já ser indevido desde a sua lavratura, já demonstra que ele não teria condições de prosperar sob pena de violação do artigo 142 do CTN.
De toda forma, a primeira instância, em acatamento à diligência fiscal, deu parcial provimento ao auto de infração, de modo que o crédito tributário foi reduzido justamente nesse montante de 96%. De toda forma, em que pese o acertado entendimento em relação à redução do auto de infração, fato é que deveria ter ocorrido o cancelamento integral do lançamento tributário, justamente em razão da ilegalidade e da inconstitucionalidade do convênio ICMS 93, como bem fixado pelo STF no tema 1093, a necessidade de observância das decisões de inconstitucionalidade exaradas pelo STF em controle concentrado, como em especial ADIs, e o excesso na constituição do crédito tributário, novamente pela ausência de tipicidade da multa, seu caráter confiscatório e bem como a ilegalidade da exigência dos juros aplicados. A própria representação fiscal, né, no seu parecer ao recurso de ofício, se manifestou pelo não provimento do recurso de ofício e pela manutenção da decisão administrativa de primeira instância, restando claro que a redução do crédito tributário é uma questão incontroversa aos autos processuais. Em seguida, né, o recurso ordinário foi incluído na pauta de julgamento ao final de 2021, na 10ª Câmara Julgadora, naquele momento, e naquela situação, os julgadores entenderam pela necessidade de nova conversão em diligência fiscal, justamente para que fosse objeto da análise a aplicação do entendimento do STF, no tema 1093, ao auto de infração em epígrafe. Né? Em resposta, a douta Procuradoria-Geral do Estado, em uma manifestação de menos de uma página e meia, se limita a afirmar que, na hipótese de não haver uma ação judicial em curso, a cobrança do DIFAL teria sido legitimada, a despeito da inexistência de lei complementar que desse base legal à exigência fiscal e ao desalento da jurisprudência que havia sido consolidada no STF. Em particular, a recorrente destaca que não foi feita nenhuma análise adicional em relação à aplicação desse entendimento aos processos administrativos anteriores ao julgamento de mérito pelo STF. Na visão da recorrente, como pontuado na sua manifestação à conclusão da diligência fiscal, como ela teve a opção pela discussão na esfera administrativa, ela teve o seu direito obstado a discutir judicialmente a matéria, o que, na visão da douta Procuradora-Geral do Estado, geraria um cenário de assimetria e até mesmo de iniquidade, na qual ela teria se logrado vitoriosa caso ela tivesse optado por um encaminhamento judicial. Além disso, na sua manifestação à conclusão da diligência fiscal, a recorrente pontua a necessidade de observância da decisão proferida pelo STF, no julgamento do tema 1093, aponta a vinculação desse egrégio tribunal às decisões de inconstitucionalidade proferidas pelo STF em sede de ADI, e aponta a necessidade de ponderação da modulação de efeitos trazida pelo STF diante do caso concreto. Passando rapidamente pelas preliminares, nós arguímos a preliminar de nulidade do auto de infração em virtude da precariedade da ação fiscal. Como já brevemente pontuado, a recorrente entende que a capitulação legal da infringência, né, no presente auto de infração, é baseada em dispositivos que, em larga medida, não guardam qualquer relação com a infração imputada, demonstrando a clara precariedade de sua lavratura. E, além disso, além de ter havido um procedimento fiscalizatório prévio, ele não foi hábil a perceber que o imposto correspondente ao DIFAL já havia sido recolhido na esmagadora maior parte das operações, levando a uma exigência de 10 vezes mais do imposto que seria pretensamente devido por elevar a sua alíquota. E dessa mesma forma, houve também a redução de quase a totalidade dos valores exigidos, né, em 96% do auto de infração, conforme bem reconhecido pela douta fiscalização em sede de diligência fiscal, o que representa, na visão da recorrente, uma prova cabal da sua precariedade e iliquidez, o que por si só, em razão de ser um trabalho fiscal viciado, levaria à necessidade do seu cancelamento integral em linha com o artigo 142 do CTN. Quanto ao mérito, a recorrente pontua primeiro a inconstitucionalidade e a ilegalidade do convênio ICMS 93. Como se sabe, hoje já é matéria pacificada no STF por meio do tema 1093, que o convênio ICMS 93, como uma mera norma infralegal, não poderia inovar na ordem jurídica do país, visando estabelecer base de cálculo, sujeição passiva ou qualquer aspecto que seria norma geral do direito tributário, sem haver uma previsão correspondente em lei complementar.
Dessa forma, as disposições do convênio apenas poderiam ser válidas por meio de uma lei complementar, o que apenas ocorreu em 2022 por meio da Lei Complementar 190. Dessa forma, o convênio ICMS 93 não guarda qualquer fundamento de validade, seja na Constituição Federal, seja na legislação dos estados e muito menos na lei complementar, na Lei Candir. E dessa forma, a cobrança do ICMS de FAO é inválida, seja em razão do mérito da discussão do STF, que bem pontuou no tema 1093 a ilegalidade e a inconstitucionalidade do convênio ICMS 93, seja em razão da própria ilegalidade, da própria ausência de lei complementar que desse amparo para que essa norma infralegal pudesse inovar a ordem jurídica. Nesse ponto, é importante também apontar a necessidade da observância da decisão exarada pelo STF no tema 1093. Isso porque o Código de Processo Civil, como todos bem sabem, no artigo 927, determina a observância obrigatória dos precedentes definidos nas decisões do Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado e em resolução de demandas repetitivas aos juízes de primeira instância e aos tribunais. E por disposição expressa do artigo 15 do mesmo diploma, as normas estabelecidas no CPC devem ser aplicadas em caráter supletivo e subsidiário aos processos administrativos, justamente com a finalidade de que haja uma integração no exercício da jurisdição. E, em razão disso, o contencioso administrativo tributário deveria, data vênia, se empenhar ao máximo para promover a implementação da uniformização dos precedentes. Particularmente ao contencioso administrativo paulista, nós temos que o regimento interno do TIT, a Lei 13.457, dispõe expressamente em seus artigos 28, inciso 1 e 50, inciso 1, que os julgadores podem afastar a aplicação de determinada norma jurídica sob o fundamento de inconstitucionalidade, exatamente em situações em que o STF assim tenha o feito em uma ADI. Ali abaixo nós temos os artigos transcritos, e justamente em virtude disso, nós entendemos que esses 4% remanescentes do auto de infração também deveriam ter sido cancelados, seja porque o entendimento do STF é de observância obrigatória pelo egrégio tribunal, seja também porque a questão da modulação de efeitos, como pontuada pela PGE, na realidade não visou em momento algum legitimar a cobrança do diferencial de alíquotas até o ano de 2021. Muito pelo contrário, ela vem como uma tutela jurisdicional do STF, visando tutelar aquilo que é de direito, o seu judiciário. Dessa forma, é notório que a Lei 13.457 justamente determina a aplicação do mérito da decisão aos feitos administrativos, especialmente em um contexto no qual a recorrente já havia arguido a ilegalidade e a inconstitucionalidade do diferencial de alíquotas muito antes da decisão do STF, ou seja, já o argumento de mérito que foi proferido pelo STF deve ter guarida pelo Tribunal Administrativo Paulista, justamente em razão do fato da recorrente já ter se insurgido contra tal exigência, sendo necessário a ponderação de que a modulação de efeitos no presente feito, ela é inaplicável, justamente em razão do fato de que o contencioso administrativo paulista está vinculado aos entendimentos de inconstitucionalidade, de declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente quando o feito em questão decorre de uma ação direta de inconstitucionalidade. Por fim, a recorrente trata brevemente do excesso na constituição do crédito, na linha de que as multas impostas no presente auto de infração equivalem a 114% do valor do imposto supostamente devido, o que demonstra o seu caráter confiscatório, prática vedada pela Constituição Federal, e além disso, o seu desrespeito ao princípio da tipicidade, na medida em que não descreve de forma concreta as condutas que ensejariam a sua aplicação. E da mesma forma, o julgador em primeira instância desconsiderou os fundamentos trazidos pela recorrente, limitando a pressupor a correção das penalidades aplicadas, sob fundamento de que elas estariam em vigor. Esses eram os esclarecimentos que a recorrente entendia fazer-se necessário, e nesse sentido, por todo o exposto, a recorrente pleiteia o cancelamento integral do auto de infração. Muito obrigado e permaneço à disposição dos senhores. Obrigado, doutor Matheus. Com a palavra, o doutor Ramon. Obrigado,
Presidente, obrigado, doutor Matheus. Parabéns pela explanação breve, sucinta e bem clara. Presidente, eu vou passar a leitura do voto. Acredito que já esteja disponíveis a todos. Dispenso a leitura do relatório, vou direto ao voto no item 14 do julgado. Cumpre observar preliminarmente que, da análise dos autos, é possível inferir que foram respeitados os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, na medida em que, no decorrer da prática dos procedimentos processuais, a autuada foi concedido o prazo para se manifestar em todos os momentos previstos em lei, em respeito aos princípios constitucionais e administrativos, bem como a Lei Complementar 939. Quanto ao recurso de ofício, a douta representação fiscal e o recorrente pugnam pela correção da decisão ACO, que excluiu da acusação as operações dos meses 10, 12 de 2016 e 1 de 2017, nos termos do relatório do agente autuante de folhas 812 e 836. A decisão não merece reparos, devendo prevalecer neste ponto, motivo pelo qual nego o provimento do recurso de ofício. Quanto ao recurso ordinário e a preliminar de nulidade do AIM. A leitura do relato da infração constante do AIM, ora guerreado, permite compreender com exatidão a infração cometida, o motivo da prática do ilícito e a consequência desse ato. Assim, constata-se o cumprimento dos pressupostos constantes do artigo 142 do CTN. Quanto ao alegado, observe que a leitura do relato do AIM, constante no AIM, folhas 1 a 3, bem como o relato de capitulação da conduta e da infringência, permitem compreender com exatidão a infração cometida, motivo da prática do ilícito e a consequência desse ato. Constata-se o cumprimento dos pressupostos do artigo 142, ao contrário do que pretende fazer crer o autuado no presente caso, pois mesmo que os pormenores fáticos não estejam elencados no AIM, propriamente dito, este último faz menção expressa aos demonstrativos, os quais, juntamente com o texto do AIM, as provas e a capitulação da infração, cumprem plenamente a função documental do lançamento, permitindo controlar com exatidão este ato e garantindo a certeza dos direitos e obrigações. Aí trago como reforço a doutrina do professor Leandro Paus. Ademais, o contribuinte demonstra em sua tese ter entendido com clareza a acusação, não tendo demonstrado qualquer tipo de prejuízo que pudesse inquinar o AIM. Para o presente feito, a matéria tributável, ou seja, a situação descrita em lei como pressuposto material do fato gerador, ficou caracterizada pelo agente fiscal quando apontou no item 1 a falta de pagamento do ICMS por não ter escriturado a GST Nacional, de notas fiscais modelo 55 de sua emissão, relacionados ao demonstrativo 1 e relativos a operações tributárias, conforme convênio 93 de 2015 e emenda constitucional 87 de 2015, bem como o artigo 9 das disposições transitórias da Lei 6.374, quanto ao diferencial de alíquotas nas operações interestaduais destinadas a não contribuintes de São Paulo. A acusação é de clareza solar. Perpetrada a substituição da conduta referida à norma em razão da vinculação e obrigatoriedade da atividade de lançamento imposta pelo artigo 142, o fisco enquadrou o recorrente na multa imposta no artigo 85.1.1L da Lei 6.374. Os fatos narrados no AIM se subsumem à acusação do artigo 85.1L, cuja redação abarca hipóteses não previstas nas acusações das linhas anteriores, as quais, ressalte, são todas de falta de pagamento de ICMS, inciso 1 do artigo 85. A matéria fática que ensejou a presente autuação tem fundamento nos documentos apresentados e anexados pelo fisco ao presente feito, folhas 8 a 720. Os fatos narrados no AIM possuem embasamento documental e legal e fazem referência aos demonstrativos anexados. Não assiste razão ao recorrente a afirmar que a autuação carece de fundamentação, pois a descrição fáctica, conforme já exposto, possui embasamento legal e documental, sendo que a leitura do auto de infração é suficiente para que as partes envolvidas possam apresentar seus argumentos e defender seus interesses em atenção ao mais legítimo direito de defesa e contraditório. Restou, portanto, plenamente satisfeita a função documental do lançamento, a qual, na lição de Rui Barbosa Nogueira, existe para que tanto a administração quanto o contribuinte possam controlar a exatidão do lançamento, para que haja garantia e certeza dos direitos e obrigações. As alterações de valor perpetradas no lançamento se deram em decorrência de impugnação do contribuinte, nos estritos termos do artigo 145, inciso 1 do CTN, sem que isso implique em liquidez do crédito ou tampouco em insegurança, na medida em que não houve qualquer alteração fática ou jurídica que fundamentaram o AIM. Quanto ao mérito, eu faço aqui um breve histórico do ICMS de FAO. Não vou fazer a leitura, presidente, tem mais colegas para não cansá-los, mas aí trago desde a da questão das resoluções do Senado, da competência legislativa dos estados, passando pela emenda constitucional e pelas ações de constitucionalidade, culminando inclusive com a edição da lei estadual de 2021, dezembro de 2021, que atualmente fundamenta a cobrança do DIFAL no estado de São Paulo. Passo a leitura, então, ao item 59 da decisão.
As operações aqui debatidas ocorreram entre outubro de 2016 e março de 2017, após a vigência da Emenda Constitucional 2015, 87 de 2015 e do Convênio 93 de 2015. Assiste razão ao recorrente ao afirmar que o referido Convênio 93 de 2015 teve declarada inconstitucionalidade formal por invasão de competência reservada à lei complementar. Todavia, conforme exposto, o STF julgou por modular os efeitos da decisão de inconstitucionalidade quanto à cláusula nona desde a data da concessão da medida cautelar. Essa cláusula nona tratava das hipóteses de empresas do Simples. E aí a modulação foi para a data da concessão da medida cautelar, na ADI 5464. E quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, que são as cláusulas que interferem no presente caso, para o exercício seguinte à decisão, ou seja, 2022, ressalvando a modulação dos efeitos, os contribuintes que possuem ações judiciais em trâmite sobre a matéria, conforme se observa do extrato da ata de julgamento. Aí vou ler o extrato para ficar bastante claro. Decisão. O tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio, ICMS 93 e 95, por invasão de campo próprio de lei complementar, nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Nunes Marques, Gilmar Mendes e parcialmente Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux. Em seguida, o tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta e nona do convênio, questionado para que a decisão produza efeitos quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar, e quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento, 2022, aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos Estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento, exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre cláusulas do convênio ICMS 93 e 95, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar, enfim. Aí a parte importante que nos interessa. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos neste ponto, o ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão. Ou seja, o STF conferiu eficácia ao Convênio 93 de 2015, fundamento legal da presente atuação até 31 de 12 de 2021, ressalvando os contribuintes que se socorreram do Poder Judiciário antes do julgamento da ADI. Pois bem, o contribuinte ora recorrente não demonstrou ter buscado o Poder Judiciário contra a cobrança do ICMS de FAO, objeto da presente acusação, e argumenta que a modulação dos efeitos da ADI não alcança também os processos administrativos em trâmite. Não assiste razão ao contribuinte. A redação do acórdão é clara ao prever que a modulação não alcançaria as ações judiciais em trâmite, sem mencionar os processos administrativos. Nas hipóteses em que o STF quis abranger também os processos administrativos, o fez de forma explícita, a exemplo do RE 574706 do Paraná, que trata da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS. O recorrente argumenta que a decisão do STF deve ser aplicada também no âmbito administrativo sob fundamento do artigo 927 do CPC 15 e artigo 15 do mesmo Código. A edição do Código de Processo Civil, com clara intenção de fortalecimento dos precedentes judiciais, notadamente no seu artigo 27, suscitou o debate acerca da vinculação dos acordos incidentes de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinários especial repetitivos anunciados das súmulas pelo Tribunal Federal, em matéria infraconstitucional e orientação do plenário do órgão especial aos quais estiveram efetivamente vinculados, tanto quanto ao próprio Poder Judiciário, como em relação à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Parece claro que o artigo 927 é expressa e textualmente dirigido exclusivamente ao Poder Judiciário e seus órgãos judicionais. Há dúvida em razão do termo observarão, utilizado pelo caput do artigo 927. Certamente, os incisos 1 e 2 veiculam normas vinculantes ao Poder Judiciário e Administração, tendo em vista as normas de estrutura previstas na Constituição Federal já citadas no artigo 103 e 103-A. Todavia, as decisões previstas dos incisos 3 a 4, incidente de assunção, enfim, todas aquelas normas, não possuem idêntica retaguarda constitucional. Diante dessa diferença, há autores que defendem que o termo observarão, utilizado pelo CPC 15, no artigo 927, veicula mero esforço argumentativo por parte do órgão judicante, ou seja, veiculam precedentes persuasivos. E trago aqui a lição do professor Luiz Guilherme Marinoni sobre esse tema. Este é o posicionamento que adoto, no sentido de que incisos 3 e 4 geram esforço argumentativo por parte do órgão judicante, que poderá não adotar os precedentes firmados em sede de incidente de assunção de competência, entre outros. E que, por óbvio, diante das diretrizes do caput do artigo 927, que trata exclusivamente do Poder Judiciário, também não se aplica ao processo administrativo. Entendimento contrário ao adotado no presente caso significaria declaração de inconstitucionalidade das normas do Convênio 93 de 2015 com eficácia ex tunc, o que não foi feito pelo STF, o que é vedado pelo artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Ou seja, ainda que o Tribunal de Impostos e Estágios esteja no exercício atípico de jurisdição,
não incomplete declaração de inconstitucionalidade de normas vigentes e eficazes, seja de forma direta, seja de forma indireta, ao desobedecer modulação de efeitos em sede de declaração de inconstitucionalidade por parte do STF. Por conseguinte, ausente impugnação aos cálculos refeitos pela fiscalização e ante os fundamentos expostos, julgo correta a acusação e a decisão a qual neste ponto. Quanto à questão da confiscatoriedade da multa, eu afasto, seja por precedentes desse tribunal, dessa Câmara, inclusive, seja por questões de impossibilidade de declaração de constitucionalidade, na medida em que o fundamento é o não confisca, proporcionalidade e razoabilidade, matérias constitucionais. Trago aqui alguns julgados nesse sentido, tanto da Câmara Superior como das câmaras ordinárias, bem como o fundamento legal do artigo 28 para afastar essa confiscatoriedade da multa. Quanto à aplicação da taxa de juros pela Selic, estou adotando aqui a súmula 10 revisada em 2022, motivo pelo qual, nesse ponto, dou provimento ao recurso ordinário para que seja aplicada a taxa Selic aos cálculos da matéria debatida. Por fim, quanto à questão da atualização da base de cálculo, também dou aplicação à súmula vinculante desse tribunal, número 3 de 2018, para afastar a matéria, para afastar a argumentação, no sentido de que a súmula 13 regrou que é legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9 do artigo 85. Por todo exposto, sopesados os argumentos e provas apresentados pelo contribuinte em face da acusação das provas apresentadas pela fiscalização, considerada a legislação de regência, entendo que assiste parcial razão ao contribuinte, motivo pelo qual dou parcial provimento ao recurso ordinário do contribuinte. Na parte dispositiva, à vista do exposto, conheço o recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, reformando a decisão anterior, para que seja aplicada a taxa de juros pela Selic nos termos da súmula 10 revisada em 22. Conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância, que reduziu a IN 408.002.6, de 13 de 3 de 2018. É com meu voto, presidente, demais colegas, 941. Perfeito, doutor Ramon, entendido. Parabenizo pelo voto, bem detalhado e objetivo, né? Ficou bem clara a questão posta. E as matérias aqui que deverão ser tratadas. Então, agora passo a colocar o processo em discussão. Eu já adianto que vou acompanhá-lo, concordo com o entendimento formulado pelo senhor, especificamente na questão aqui de que, se a gente acolher os argumentos do contribuinte, estaremos aqui declarando a inconstitucionalidade dessa parte do convênio, e o que a gente sabe aqui é vedado. Então, vou acompanhá-lo. Dr. Faisal, Dr. Luiz e Dr. Tiago, fiquem à vontade para a discussão. Obrigado, Dr. Samuel. Bom, parabéns ao Dr. Matheus pela sustentação oral. Parabenizo também o Dr. Ramon pelo voto, né? Dr. Ramon sempre muito cuidadoso, muito detalhista e claramente estudou bem o caso. Eu estava na 10ª Câmara quando esse processo foi convertido em diligência. E a relatora, a doutora Daniela, que não está conosco aqui hoje, mas é juíza titular aqui. Eu estava recuperando um pouquinho o racional do que foi discutido na época, e por isso até que o processo foi convertido em diligência, se o Supremo eventualmente não reconheceria também aqueles que estavam litigando na fase administrativa, né? Porque o Supremo modulou os efeitos, quer dizer, a Constituição inicialmente dava efeito ex tunc às suas decisões de declaração de constitucionalidade. Aí começou a modular os efeitos para evitar um prejuízo maior. Eu não sei o que é prejuízo maior, né? Porque agora agora o Supremo, na verdade, modula os efeitos, às vezes não consegue considerar todas as situações, e aí você acaba instigando todos a questionar e litigarem todos os assuntos. Porque já que o efeito não é mais ex tunc e não vale para todos, então eu vou questionar tudo e vou encher o judiciário de ação, né? E não vou ficar recolhendo e aguardando o que vai acontecer. Então, não sei. De qualquer forma, eu leio o parecer da Procuradoria, e a Procuradoria, inclusive, informa que a decisão ainda não transitou em julgado, pelo menos na época que eles haviam emitido o parecer.
não sei se eventualmente alguém embargou nesse sentido de esclarecer que também o litigioso administrativo vai ou não gozar dos benefícios dessa decisão. Eu só lamento que a doutora Daniela não está aqui, porque ela já estudou bastante o caso, nós discutimos bastante esse caso na sessão anterior, e, de fato, né, mesmo parecendo injusto, porque de uma forma ou de outra a empresa está litigando, né, em relação a essa questão do DIFAL, até porque também não há o trânsito julgado ainda, eu vou acompanhar o Dr. Ramon, mas com algumas um pouco contrariado, vamos dizer assim. Mas, doutor Faisal, desculpa, só fazendo um contraponto a essa questão apresentada pelo senhor, o STF, quando quis, assim o fez, né? Como no caso, salvo engano, ou da transferência do estabelecimento ou de ressarcimento, ele fixou essa ressalva de contribuintes que estejam com pedido administrativo. Né? Eu assim entendo. o fez expressamente. Eu entendo, e isso foi mencionado na outra sessão, porém o Supremo, às vezes depende do relator, depende se isso foi trazido ou não nos debates, né? A gente vê, por exemplo, questão que envolve o ITBI. O ITBI acabou tratando de uma questão, num julgamento que não foi objeto do pedido, então ele teve que voltar atrás numa decisão que já havia tomado em relação ao ITBI. Então, o Supremo, eventualmente, se equivoca. Eu não sei, a minha opinião é que acho que essas questões vão voltar para o Supremo, para que o Supremo também se manifeste sobre a extensão da decisão para quem estava no litigioso administrativo, provavelmente, né? Mas até considerando o parecer da Procuradoria e a impossibilidade do próprio tribunal reconhecer a inconstitucionalidade, né, das normas, dos convênios, eu vou acompanhar o Dr. Ramon. Entendi. Obrigado pelas considerações, Dr. Luiz e Dr. Tiago. Bom dia, doutores. Primeiramente, eu parabenizo aqui o Dr. Matheus pela excelente sustentação oral, onde ele trouxe o ponto dele de maneira bastante clara. Também parabenizo o Dr. Ramon aqui pelo excelente voto, bastante claro, bastante conciso. Realmente percebe-se que o doutor debruçou e exauriu o tema. Analisando os autos aqui, analisando o voto do Dr. Ramon, acompanhe sua manifestação. Um pequeno adendo aqui, pelo menos o recorrente apresentou que a decisão transitou em julgado em março de 2022, então não tem mais o que se alterar. Tendo sido excluída da modulação as ações judiciais, não cabe aqui a nós ampliar a exclusão à modulação, que seria equivalente a como já apresentou o Dr. Samuel a declarar a inconstitucionalidade que é vedado, portanto, aqui eu não vejo alguma outra alternativa que não seja acompanhar integralmente o voto do Dr. Ramon em seu voto de relatoria. Entendido, doutor Luiz. Doutor Tiago, alguma consideração? Sem considerações, apenas parabenizar o Dr. Matheus pela excelente sustentação e o Dr. Ramon também pelo voto muito detalhado, abordando todos os temas. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Tiago. Então, assim, encerro os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram. Iniciando votação. Então, doutor Matheus, a unanimidade, todos conheceram do recurso ordinário e deram parcial provimento, e quanto ao recurso de ofício, conhecido integralmente e não provido, nos termos do voto do doutor Ramon, relator. Então, assim, encerro a votação e o julgamento do AIN 41-08002, cujo autuado é Ingram Micro Brasil Limitada. Muito obrigado a todos e uma ótima sessão. Bom dia, doutor. Bom dia. Obrigado. Bom dia.
temos na sequência, embora o processo relativo à usina Batatais seja o último, nós temos a presença aqui do Dr. Cláudio, que irá acompanhar o julgamento, já que a sustentação oral foi feita quando da apresentação do voto do relator, o Dr. Ramon. É o processo relativo ao AIN 41.42.341, usina Batatais S.A. Açúcar e Álcool, um recurso ordinário, como dito, de relatoria do Dr. Ramon, e vistas solicitada por mim. Eu já vou disponibilizar meu voto. Já está disponível. É um tema relativamente tranquilo e conhecido dos senhores. Mas eu pedi vista porque, quando da apresentação do voto do Dr. Ramon, é uma matéria que eu tenho um posicionamento divergente, e aqui também tem uma especificidade quanto à questão de preliminar suscitada pela recorrente em relação a vício no trabalho fiscal. Então, as 4 acusações são relativas a crédito indevido de ICMS. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que, a meu ver, o processo encontra-se em condições de ser julgado, dado o fato de que as teses estão postas e a matéria pendente de solução está bem clara e definida. Tal esclarecimento se faz necessário, pois entendo que a petição apresentada pela recorrente às folhas 3586 e 3696, informando a existência de um processo judicial em seu nome, relativo a um outro AIN, mas que contém alguns bens cujo imposto também foi glosado no presente caso, não merece ser objeto de diligência, seja para a douta representação fiscal, seja para a Procuradoria-Geral do Estado, uma vez que, para a formulação do meu posicionamento, não estou levando em consideração as informações contidas naquela petição. Então, aqui vai um esclarecimento inicial, porque essa petição traz a informação da existência de uma ação judicial que não tem a ver com esse AIN, tem relação com o outro AIN, mas que, por outro lado, essa ação judicial trata do direito ao crédito relativo a alguns bens que também são objeto aqui desse auto de infração. Mas como eu, para o meu posicionamento, estou adotando aqui a especificidade do caso quanto ao vício do trabalho fiscal e também quanto à questão relativa ao princípio da não cumulatividade aqui, especificamente para o caso em questão, sem adotar nenhuma argumentação ou fundamento ou a alegada existência da ação judicial e de decisão favorável ao contribuinte, que me parece não transitou em julgado ainda, então, por isso eu não entendi que seja o caso de provocar uma diligência aqui. Mas, claro, aí cada um dos senhores avaliar se seria o caso da gente interromper o julgamento e provocar diligência, ou para a representação fiscal, ou para a Procuradoria-Geral do Estado, para que se manifeste sobre essa ação judicial. Feito tal esclarecimento, passa a análise do trabalho fiscal. O AIN contém 4 acusações, quais versam sobre creditamento indevido. Separei aqui por grupos, itens 1 e 3, porque foi separado por período e classificação do FR autuante. Então, itens 1 e 3, crédito indevido em decorrência da aquisição de bens alheios à atividade do estabelecimento. Itens 2 e 4, crédito indevido em virtude da aquisição de materiais de uso e ou consumo do estabelecimento. Segundo a tese fiscal, os créditos aproveitados pela recorrente devem ser glosados, haja vista que os bens que ensejaram tal aproveitamento
são utilizados em atividades alheias à do estabelecimento da recorrente ou se destinam ao uso e consumo. Por outro lado, a recorrente sustenta a legitimidade dos créditos sob o argumento de que tais bens estão intrinsecamente vinculados com sua atividade produtiva industrial, sistema de produção da usina Batatais. Pois bem, examinando os autos, ouso divergir do voto proferido pelo ilustre juiz relator, Dr. Ramon, pois, a meu ver, o trabalho fiscal contém vício insanável que fere de morte o AIM. E as glosas impostas, se for pelo mérito, são totalmente improcedentes. Confira-se. O vício decorre da ausência de fundamento de fato ou de direito que pudesse comprovar que os bens que ensejaram o creditamento são utilizados em atividades alheias à do estabelecimento da recorrente ou se destinam ao uso e consumo. O trabalho fiscal, ao discorrer sobre os fundamentos das acusações, deixa de apresentar e explicar os motivos pelos quais é possível concluir que os bens são utilizados em atividades alheias à do estabelecimento da recorrente ou se destinam ao uso e consumo. Inexiste no trabalho fiscal sequer um único exemplo acerca da destinação, utilização dos bens cujos créditos foram objeto da glosa imposta pelo AIM. Ao contrário, no AIM há apenas a descrição de que o crédito é indevido porque os bens são utilizados em atividades alheias à do estabelecimento ou se destinam ao uso e consumo. No anexo ao AIM, chamado de notas explicativas, inexiste qualquer comentário ou esclarecimento do motivo que levou o senhor AFRE autuante a enquadrar determinado grupo de bens na situação de utilizados em atividades alheias às do estabelecimento, nem na classificação de uso e consumo. Ora, pela regra descrita pelo artigo 142 do CTN, não se permite que a glosa seja imposta apenas com fundamento na descrição do bem que ensejou o creditamento. É imprescindível que a acusação de crédito indevido seja formulada com um racional que demonstre e comprova o motivo e fundamento pelo qual o bem que ensejou o creditamento enquadra-se nas situações 1. De utilização em atividades alheias ou de uso e consumo. A descrição do bem não é suficiente para fundamentar que o bem é utilizado em atividade alheia do estabelecimento ou se destina. A legislação não permite a aplicação de presunção de que, pela simples descrição, determinado bem enquadra-se numa ou outra hipótese. Há que se demonstrar e comprovar tal enquadramento e motivos pelos quais determinado bem se enquadra em uma ou outra hipótese. Não por outro motivo, que inúmeros são os AINs lavrados por essa secretaria, contendo a descrição dos fundamentos e motivos pelos quais determinado bem ou grupos de bens enquadram-se como atividade alheia ou uso e consumo. Outro fator que ratifica a presença do vício apontado acima, especificamente quanto aos itens 2 e 4, é o fato de que a classificação como ativo imobilizado segue normatização contábil que sequer foi considerada ou enfrentada no trabalho fiscal. De novo, não é a descrição do bem que define se ele integra ou não um ativo, ou se destina a uso e consumo. E aqui, especificamente, quanto aos itens 2 e 4, é que houve a desclassificação dos bens como ativo e houve a reclassificação como uso e consumo. Só que a recorrente traz um laudo técnico e sustenta a todo momento que tais bens têm vida útil superior a 1 ano. E é essa a condição prevista para fins de classificação de determinado, uma das condições para classificação de determinado bem como ativo. E sequer isso foi levado em consideração ou foi confrontado pelo trabalho fiscal. E aí, pela descrição do bem, o FRE autuante entendeu que seria suficiente para desclassificar aquele bem ou aquele grupos de bens como ativo e classificá-los como uso e consumo. Com efeito, discordo de tal técnica de lavratura de AIM, pois entendo que a glosa deveria estar fundamentada em informações técnicas e dados de destinação e utilização dos bens, de forma robusta e detalhada, confrontando ainda com as atividades do estabelecimento do contribuinte, e não simplesmente com base numa simples descrição nome dos bens em discussão. Tem-se, portanto, que a infração não restou comprovada, que viola a regra prevista no 142. Trata-se... Aqui eu trago um racional que eu vou pular quanto a essa questão do CTN. Entendo que há, sim, que ser feito essa apresentação do racional e confronto dos bens. Eventualmente, no mínimo, não o enfrentamento de todos os bens, mas o que a gente vê normalmente nas autuações dessa natureza são grupos de bens, né, que a fiscalização enquadra e demonstra o porquê aquele bem
não pode ser enquadrado como um bem instrumental ou que não enseja o direito ao crédito, porque é utilizada na atividade alheia do estabelecimento, mas quais atividades seriam essas, né? Não é simplesmente uma alegação genérica de que é utilizado em atividade alheia. Então, passo ao parágrafo posterior à transcrição do artigo 34. Pois bem, o que fundamenta as acusações fiscais contidas nos itens 1, 2, 3 e 4 do AE em debate tão somente, a alegação de que os bens do ativo mobilizado são utilizados em atividades alheia ao estabelecimento ou se destinam ao uso e consumo, que, conforme demonstrado acima, macula o trabalho fiscal. Sendo assim, acolho a tese sustentada pela recorrente, no sentido que o trabalho fiscal contém vício insanável. Caso a preliminar exposta acima não seja acolhida pelos meus pares, entendo que ainda assim o AIN não merece prosperar, pois tal lançamento também apresenta problemas quanto ao mérito. Explico. Trago aqui os comentários relativos ao princípio da não cumulatividade, transcrevendo os artigos 19 e 20 da Lei Complementar. Tais regras foram integralmente reproduzidas pela legislação paulista, nos artigos 59 e seguintes do regulamento. Da análise do teor e alcance dos dispositivos legais transcritos acima, que são os artigos 19 e 20 da Lei Complementar 87, tem-se que o regime de créditos de ICMS é amplo, explícito e inequívoco, reportando a todas as mercadorias que ingressarem no estabelecimento do contribuinte e que tenham vínculo com a atividade do estabelecimento, qualquer que seja o modo de sua utilização. Nesse sentido, é importante ressaltar que o fato de se integrar ou ser consumido não é condição prevista na legislação para o creditamento, como também o prazo de consumo imediato ou não é requisito para o creditamento do ICMS, pois inexiste na legislação qualquer previsão nesse sentido. Com efeito, todas as entradas, real ou simbólica, de mercadorias que tenham vínculo, relação com a atividade do estabelecimento, geram direito ao crédito, independente de outras condições. Há, por outro lado, exceções a essa regra, que afastam o direito de crédito em relação às mercadorias alheias à atividade do estabelecimento e às vinculadas a determinadas saídas não tributadas ou isentas. Elas estão previstas expressamente nos parágrafos do artigo 20 da Lei Complementar 87 de 96. E, conforme evidenciado, são específicas e objetivas. Há ainda uma outra exceção, que é a que diz respeito às mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento, cujo direito está vedado até o dia 31 de dezembro de 2032. Nesta parte, uso e consumo do estabelecimento é a mercadoria que não se vincula à atividade do estabelecimento, ou seja, que é utilizada ou consumida em atividades que não tenham relação com a atividade comercial / industrial do estabelecimento. No presente caso, as provas juntadas pela recorrente, especificamente o laudo e o anexo 1 juntados às folhas 3389 às folhas 3441, descrevem detalhadamente a utilização de cada um dos bens e a sua vinculação com as atividades produtivas e industriais comerciais executadas pela recorrente. Neste material, há explicações, motivos e fundamentos pelos quais os bens são classificados como ativo, vida útil superior a 1 ano, e exercem funções vinculadas e indispensáveis para a recorrente executar suas atividades produtivas, industriais, comerciais. Em outras palavras, o material produzido e elaborado pela recorrente atesta a utilização e vinculação de tais bens com a produção, industrialização e comercialização, atividades econômicas executadas pelo seu estabelecimento. Logo, tem-se que todos os requisitos fixados pela legislação para fins de creditamento de ICMS, expostos e explicados acima, encontram-se presentes. A manifestação fiscal e o parecer elaborado pela douta representação fiscal não são suficientes para desconsiderar tais provas. Os argumentos relativos à classificação de tais bens como ativo e as funções de cada um dos itens na consecução do objeto social da recorrente não vislumbram a existência de nenhum enfrentamento que pudesse confrontar a tese sustentada pela recorrente quanto a determinado bem e sua não vinculação às atividades executadas pelo estabelecimento da autuada, nem que se destinou ao uso e consumo. As decisões normativas CAT suscitadas na tese fiscal também não são suficientes para afastar o direito ao creditamento de ICMS no presente caso. Faltou a demonstração do motivo pelo qual, citando como exemplo, e aqui eu trouxe um item, são inúmeros, a dorna de fermentação
foi considerada pelo fisco como bem alheio à atividade do estabelecimento da recorrente, sendo que esta demonstra de forma bastante detalhada no referido laudo que tal bem é item essencial do processo produtivo do etanol. Mas, assim, é um item num universo bem grande. A alegação genérica, tal como descrita na nota explicativa e na manifestação fiscal, de que os bens, pela sua descrição, indicam que o item não foi utilizado na execução de atividades do estabelecimento, ou que se classifica como uso e consumo, não é suficiente para fundamentar a constituição do crédito tributário em questão. Ainda, o fato de determinados bens constituídos de partes e peças terem sido adquiridos separadamente do maquinário completo, como consta na manifestação fiscal as folhas 3, 4, 5, 8, não é hipótese impeditiva do direito ao creditamento do ICMS, nem tampouco é condição que revela se determinado bem é ou não destinado a uso e consumo. E não existe qualquer previsão legal neste sentido. Com efeito, eu entendo que as acusações formuladas nos itens 1, 2, 3 e 4 são improcedentes, motivo pelo qual voto pelo cancelamento do AIM. Por todo exposto, divirjo do voto proferido pelo ilustre juiz relator para conhecer do recurso ordinário e dar-lhe provimento, seja pela constatação de presença de vício insanável no AIM, seja por entender que o trabalho fiscal revela-se improcedente. É como voto. Eu vou fazer o ajuste necessário aqui e vou substituir o texto anteriormente disponibilizado. É apenas um pequeno ajuste. Mas, resumindo, são os dois fundamentos. Um relativo à questão da constatação do vício no trabalho fiscal. Eu entendo que, sim, a fiscalização deveria ter feito esse enquadramento dos itens e demonstrar ou esclarecer por que determinado bem ou grupos de bens foram reclassificados como atividades alheias às executadas pelo estabelecimento ou que se destinaram ao uso e consumo. Não há nenhuma informação ou esclarecimento no trabalho fiscal nesse sentido. Há apenas a menção de que crédito indevido por aquisição de bens em atividades utilizados em atividades alheias e aquisição de bens destinados ao uso e consumo. Não há qualquer esclarecimento dos motivos que levaram a tais enquadramentos. E eu entendo que, no caso de crédito indevido aqui, deveria sim haver esse enfrentamento. E a questão do mérito, eu entendo também, já venho me manifestado há bastante tempo quanto à questão aqui do princípio da não cumulatividade. Eu tenho um posicionamento bem divergente da maioria. Eu entendo que o regime de crédito ICMS ele é bem amplo, salvo aquelas exceções comentadas no meu voto, e entendo que aqui, ainda que esses bens tenham sido adquiridos em momento divergente ou de forma separada dos maquinários onde eles são utilizados, isso não desclassifica sua natureza jurídica nem sua utilização. E também porque não há na legislação qualquer vedação nesse sentido. Então, por essas razões que estou adotando esse posicionamento e fiquem à vontade, estou à disposição para prestar qualquer esclarecimento. Acho que seria oportuno agora passar a palavra para o Dr. Ramon também, né? Estava esquecendo. Desculpa, Dr. Ramon. Obrigado, presidente. Eu tinha pedido até para fazer uma preferência, já tinha se manifestado sobre esse voto divergente, mas infelizmente a gente não tinha debatido isso em Câmara. Eu acho que tem mais umas duas vistas sobre a mesma questão em sua posse de algum outros contribuintes. Né? Perfeito, Acho que Dr. Ramon. é a primeira vez que eu estou tomando... Desculpa, e desculpa também cortá-lo, mas também tem aquela questão da petição, tá? Que tem que ser debatida aqui, que foi a petição apresentada pelo contribuinte recentemente, dando a informação da existência do processo. Se vocês entenderem que está pronto ou não, eu também estou à disposição para discutir. Da primeira sessão eu até tentei fazer uma leitura breve da ação judicial para ver se a gente conseguia chegar a uma conclusão. Acabei não fazendo, vi até que tem uma complementação de voto, ficou muito mal redigido aqui, ficou só com ICMS, CMS, que eu não consegui concluir
naquela oportunidade, mas eu acredito que o processo está apto a julgamento, pelo menos na minha opinião. Com relação à preliminar, né, de ativo imobilizado. O fiscal fala, sim, inclusive ele cita que o contribuinte ele não faz a classificação e a contabilização dessas peças, mesmo adquiridas no ativo imobilizado, como ativo imobilizado. Ele colocou no ativo circulante, isso está no processo. Inclusive no item 12, se eu não me engano, do meu julgado, eu cito isso, que deve integrar a conta do ativo mobilizado, as partes e peças contabilizadas como adição ao ativo mobilizado, e não ativo circulante, conta de estoque. Né? Então, não foi feito aí, na verdade, um creditamento como ativo mobilizado. E o fiscal faz, inclusive, ele referencia como exemplos, na questão desse vício tido por insanável, que o Dr. Samuel coloca. Ele exemplifica algumas peças, por exemplo, ferramentas, que não estariam totalmente direcionadas à industrialização. Né? Bom, a gente está falando aqui, eu vou discordar do Dr. Samuel respeitando o posicionamento de que o direito ao crédito ele é irrestrito, ele não é, na minha opinião, na medida em que nós estamos falando aqui de um crédito financeiro, não estamos falando aqui do princípio da não cumulatividade constitucionalmente garantido, inclusive como direito do contribuinte, um direito fundamental. Esse aqui é um crédito financeiro, então ele pode sim ser limitado. E vou discordar do Dr. Samuel também na questão que ele fala que não há legislação. Há sim a legislação, decisão normativa CAT 01/2001, ela é incorporada à legislação estadual nos termos do artigo 100 do CTN, e ela traz como critério de creditamento o consumo imediato. O critério adotado tanto no laudo como e abordado e incorporado pelo voto do Dr. Samuel é o critério da essencialidade. Esse critério da essencialidade ele não tem pertinência com o ICMS. Ele é sim abordado na questão do PIS/COFINS, em outros tributos sobre o consumo, mas não na questão do ICMS. Esse critério do consumo integral e imediato, ele é incorporado tanto pela jurisprudência do TJ, como do STJ, como do STF. Então, assim, é amplamente assegurado, tanto na doutrina como na jurisprudência, que, para fins de ICMS, é a questão do consumo integral e imediato. Esses são meus pontos de divergência. Eu tinha pedido uma preferência, mas eu, relendo o meu voto aqui, eu percebi que já fiz todos esses, não contradizendo o voto do Dr. Samuel, mas todos esses pontos já foram abordados de uma forma direta aqui no meu voto. Então, eu vou deixar de fazer essa preferência e respeitando sempre o posicionamento do Dr. Samuel, que é novidade para mim, né? A gente não teve a oportunidade de debater isso ainda. Com certeza terão outras oportunidades, mas eu vou discordar com todo respeito nesses pontos aí que eu ressaltei. Obrigado. Entendido, doutor Ramon. Doutor Faisal, doutor Luiz e doutor Tiago. Bom, em primeiro lugar, parabéns ao doutor Samuel, doutor Ramon, pelos votos. Acho que com pontos de vista diferentes, mas cada um demonstrou que, de fato, analisou bem o caso, né? Então, em primeiro lugar, parabenizo os dois. Em relação à questão do consumo imediato, doutor Ramon, a gente discutiu muito no mandato anterior, na 10ª Câmara, essa questão do consumo imediato, porque a lei fala consumidos durante o processo de produção e não em consumo imediato. Então, aí se discutiu e teve alguns votos nesse sentido, de que aqueles que fossem consumidos em até um ano poderiam ser eventualmente considerados, poderia ser considerado crédito. Me permita Mas, só abordar essa questão, que o senhor citou. O laudo traz como duração dos bens de 1 a 5 anos. Ok, então esse ponto é um ponto relevante ao meu ver, né? Porque quando você passa de um ano, aí você reclassifica ele deixa de ser... Ainda que você estenda um pouquinho esse conceito de consumo durante o processo produtivo, né? Você, acima de um ano, aí já fica mais difícil de você confirmar, de você acompanhar. Eu estou ainda Doutor Faisal, mas só um esclarecimento. Aqui, nesse caso, em nenhum momento foi dito que seja pelo contribuinte ou pela fiscalização, que se trata de produto intermediário ou insumo, tá? Insumo, entendi. Eu só trouxe essa questão do consumo a título de educativo, porque é parte do meu entendimento. E aí
aproveitando o momento, então somente só para... Eu estava tentando ler aqui a decisão normativa CAT, no contraponto também, com todo o respeito ao posicionamento do Dr. Ramon, eu entendo que ali não está dito expressamente a questão do prazo em que deve ser considerada essa utilização ou consumo desses bens. Acredito que essa interpretação dos ciclos industriais ou do consumo imediato vem por conta dos exemplos que foram utilizados pela decisão normativa, mas ela não está dita expressamente que é por determinado prazo ou não. Era só um esclarecimento. Desculpa, doutor Faisal, pode... Não, correto, exatamente nesse sentido. Continua. Ela traz, acho que, escova de aço, ela traz alguns exemplos nesse sentido, que deixam essa dúvida, né? Qual é o prazo considerado, que a gente deve considerar para o consumo desses itens. Mas, de qualquer forma, eu ainda estou lendo aqui alguns detalhes. Se o doutor Luiz, doutor Tiago quiserem se manifestar, por favor. E também gostaria de complementar essa questão do prazo. Quando eu fiz um estudo para chegar a esse posicionamento que cheguei, ficou nítido para mim que essa questão do prazo do consumo de determinado bem como condição para fim de creditamento, ela vinha da legislação passada, anterior à Lei Complementar 87 de 96, e lá estava expressamente. Então, eu concluí que essa questão do prazo não está expressamente na legislação vigente e consta da jurisprudência porque ficou decidido esse posicionamento por conta de um arcabouço legal diverso do atual vigente, mas também tem, por outro lado, decisões do TJ e do STJ que caminham nesse sentido, afastando essa questão do prazo, ciclo industrial, enfim. Então, tem posição aí para todos os lados. Bom dia. Primeiramente, aqui eu parabenizo o Dr. Ramon pelo voto de relatoria, uma verdadeira aula sobre creditamento de ICMS. Parabenizo também o Dr. Samuel, uma posição bastante respeitada a respeito e garantista a respeito do creditamento. No caso aqui em questão, acho que a questão se resolve de forma contábil, tendo os itens glosados, partes e peças adquiridas separadamente, elas não dão o direito a crédito, porque se desse o direito a crédito, implicaria em dupla contagem. Na medida que você não desimobiliza a peça anterior, você que permitiu o creditamento também da peça nova, implicaria em um duplo creditamento sobre o mesmo ativo do bem. Então, entendo aqui que realmente foi correto a glosa realizada pelo fisco. Apesar da decisão judicial favorável aqui apresentada pelo contribuinte, tal como trazido pelo Dr. Ramon, a jurisprudência majoritária ainda vai em sentido diverso de não permitir esse tipo de creditamento. Entendo que se trata aqui de crédito financeiro, que a princípio, na situação atual da legislação, seria permitido apenas a partir de 2033. Portanto, com a devida vênia ao excelente voto de vista do Dr. Samuel, eu acompanho o Dr. Ramon. Entendido, doutor Luiz. Doutor Tiago, algum comentário, esclarecimento? Só para reforçar, o nosso entendimento com o Dr. Ramon, né? E nós temos a decisão normativa CAT 1 de 2001, que ela fala dos bens das mercadorias que se desintegram, ele usa até essa palavra, desintegram no processo produtivo, né? E a decisão normativa CAT 1 de 2000, um ano antes, né? Ela fala expressamente da questão das partes e peças, que vem nesse sentido que o Dr. Luiz Eduardo colocou, né? Elas não dão direito ao crédito, né? Por esses motivos que o Dr. Luiz Eduardo comentou, né? E vale lembrar que a decisão normativa CAT, ela é algo oriundo, né, da antiga Coordenadoria de Administração Tributária. Então, ela baliza o comportamento tributário de todos os contribuintes do Estado de São Paulo, né? Não é algo direcionado a um único contribuinte, né? Então, ou seja, ela é uma norma geral, né? Ela é uma norma de observância geral aqui no Estado, né? E
Então, eu creio que não seria contraditório a gente fazer um julgamento que vai de encontro ao posicionamento da decisão normativa CAD. Então, esse é o meu ponto, presidente. Parabenizo Vossa Senhoria, doutor Ramon, também pelos votos, né? Muito bem colocados os pontos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Tiago. Doutor Samuel, só aproveitar que o doutor Luiz comentou sobre o prazo 2033 para apropriação dos créditos, né, de bens de uso e consumo. Esse prazo já foi prorrogado algumas vezes, né? E isso, para mim, é um total cerceamento ao princípio da não cumulatividade, porque está chegando perto do prazo, ele é prorrogado de novo. Quer dizer, não sei, eu acho que isso merecia uma discussão no Poder Judiciário, mas só um desabafo aqui em relação a essa questão do prazo. Que eu lembrei agora, o doutor Luiz Eduardo comentou. Perfeito. Doutor Faisal já finalizou a leitura? Doutor Samuel, principalmente pelas questões aqui que dizem respeito no início do seu voto, né, quando o doutor trata aqui da nulidade do trabalho fiscal, eu vou acompanhá-lo porque eu concordo que o trabalho fiscal tem que tomar esse cuidado aqui, ter essa atenção, né? O restante tem alguns temas polêmicos realmente que cabem interpretação, mas principalmente por essas questões aqui tratadas no início do seu voto, eu vou acompanhá-lo, sim. Quer fazer uma preferência para ficar... Acho que senão, porque você não fica muito picado, eu não sei. Tá. Eu vou acompanhá-lo. Não, eu falo só quanto a essa ressalva que o senhor fez, que estaria acompanhando pela questão de preliminar, então, do vício, né, da nulidade. Tá bom. E no mérito... Tá bem. Eu vou fazer então. Perfeito, porque quanto a essa questão de mérito, a superior ela tem posicionamento divergente. Esse meu entendimento, ele é vencido. Tá ok, mas eu não estou conseguindo pedir preferência, acho que tem que registrar o voto, talvez? Já registrei. Não está aparecendo a opção aqui de gravar? Agora não tinha confirmado o meu voto ainda, por isso. Ah, tá. Agora sim. Agora já apareceu. Concedida. Obrigado. Samuel, não tem como tirar aquele complementação de voto meu, não, né? Não sei nem por que constou no processo. Mas aí ficou lá só como ementa e ficou bem esteticamente, fica feio o processo. Fica feio, né? Se eu puder editar, talvez. Editar também não. Deixa eu ver. Só o complemento, não. Se eu solicitar preferência, talvez. Não. Deixa eu habilitar pedido de vista, não. Ele só deixa o voto. Ele não permite, não tem essa previsão. Nossas escusas aí, eu posso Imagina. Você ficou feio. Isso foi posterior a isso? Eu não lembro o que aconteceu. Eu lembro que eu pedi um tempo para analisar no dia da sessão, mas não lembro de ter pedido preferência, nem nenhum tipo de solicitação formal aqui no sistema. Será que foi por conta dessa apresentação da petição? Consegue editar aquele... Consegue editar? Não consegue. Não consegue. E esse é um caso, doutor Ramon e doutor Faisal, que foi que eu perguntei se vocês tinham uma situação idêntica de processos que teriam sido retirados de pauta, porque ele não aparece, o histórico não aparece nas nossas caixas, entendeu? Então eu lembrava desse caso, mas não visualizava.
Não aparecia. É. Eu tinha um processo que eu não estava achando, mas ele voltou para minha caixa. É, acho que não estou com nenhum nessa situação. Presidente, enquanto o doutor Faisal faz o voto dele, eu vou pedir licença para buscar um café bem rápido. Perfeito. Não vou me estender. Eu não vou me estender muito também, é só para fazer referência realmente à questão. Só concluindo aqui. Perdi, não. Ah, não, tá.
Doutor Samuel, eu registrei a preferência, Perfeito. tá? Bem curta, só para esclarecer que eu estou acompanhando por conta das nulidades. Entendido. Então, encerrando os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram, iniciando votação. Todos votaram, então, como já exposto, o Dr. Luiz Eduardo, seguindo o Dr. Ramon, pelo conhecimento do recurso ordinário e seu não provimento, e o Dr. Faisal acompanhando meu posicionamento quanto à questão da constatação do vício no trabalho fiscal. Encerrando votação. E indicando aqui o voto vencedor. Então, não há questão antecedente ao conhecimento, e o recurso ordinário é conhecido integralmente com julgamento de mérito provido. Registrando o voto. E o voto condutor é o meu voto de vistas. Então, assim, Dr. Cláudio, encerrando o julgamento do AIN 41.42.341, cujo autuado é Usina Batatais S.A. Açúcar e Álcool. Julgamento encerrado. Agradeço Vossas Excelências. Hoje tivemos aí uma aula de direito tributário com proposições e premissas claras. Então, tanto o voto do Dr. Ramon como o voto divergente do Dr. Samuel foram brilhantes para mim. Só contribuiu para o meu engrandecimento na área. Eu agradeço a todos. Tenham todos uma ótima sessão. Nos vemos numa próxima sequência. Obrigado, Dr. Cláudio. Bom dia. Bom dia, Dr. Cláudio. Passamos agora ao AIN 41.28.942, Cargo Polo Comércio, Logística e Transporte Ceirelli, um pedido de retificação de julgado, cuja relatoria é do Dr. Faisal. Dr. Faisal, com a palavra, por favor. Obrigado, Dr. Samuel. Se puder abrir a edição do voto, por favor, eu agradeço. Deixa eu ver. Enquanto eu vou atualizando o voto, já vou esclarecendo aos colegas alguns detalhes. É um PRJ, entendo que é relativamente simples. O contribuinte entrou com pedido de retificação de julgado, alegando a existência de erro de fato. Veja, por favor, se o voto atualizado está já à disposição. Já consegue acessar o voto? Sim, Tá. Dr. Faisal, está disponível. Tá bem. Então, é um pedido de retificação de julgado em que o contribuinte alega a existência de erro de fato, supostamente pela falta de apreciação de provas que ele trouxe ao processo, né? Ele alega que o julgamento do recurso ordinário não considerou as provas que ele trouxe, que ele cita aqui um trecho em que diz que ele não fez prova, exigidas, né? E que, ao contrário do que é dito, ele teria juntado essas provas no processo. O problema é que ele acabou juntando as provas no dia 2 de fevereiro de 2021, um pouco antes da sessão de julgamento, ou seja, posteriormente à apresentação do recurso ordinário, né?
E, veja, não há referência, né, à admissão ou não das provas expressamente no voto, mas é dito no voto que ele não fez prova no momento oportuno em relação a essa documentação que ele juntou, né, posteriormente. Então, eu vou passar aqui a leitura do item, a partir do item 4. Como se sabe, o pedido de retificação de julgado tem por objeto restrito e apenas cabe em casos de erro de fato que tenha afetado o resultado do julgamento ou ainda em caso de omissão a ser suprida. Ressalta-se que não cabe ao julgador, em sede de PRJ, julgar novamente ou reapreciar as provas para proferir nova decisão, mas apenas então somente identificar o suposto erro ou omissão, apontados, sanando, se for o caso, os seus efeitos e reflexos. Alega o contribuinte haver erro de fato pela suposta falta de apreciação de documentos juntados em 2 de fevereiro de 2021, através da petição de folhas, tendo sido o julgamento realizado dia 26 de fevereiro de 2021. Reconhece o recorrente em suas razões que esses documentos foram juntados tardiamente, argumentando que pela busca da verdade material os mesmos deveriam ter sido apreciados e recebidos, alegando ainda que sua juntada se deu por conta do andamento do litigioso. Por outro lado, embora não faça referência expressa aos documentos juntados, nem tampouco eventuais debates sobre a admissão naquele momento, durante a sessão e realização de sustentação oral, não me parece que a não admissão das provas seja objeto de pedido de retificação de julgado. Haveria omissão ou erro de fato se as provas fossem admitidas expressamente e a decisão deixasse de tratar de algum aspecto trazido pelo contribuinte ou apresentasse erro em relação aos fatos e documentos apresentados a posteriori. Ou seja, claramente as provas juntadas tardiamente não foram admitidas pela Câmara Julgadora, sendo certo que cabe ao juiz relator e seus pares, durante a sessão de julgamento, admitirem ou não os novos documentos juntados de acordo com as suas convicções. Não se trata de direito adquirido do contribuinte ajuntado a qualquer tempo das provas que poderiam ter sido produzidas anteriormente, salvo se apresentasse justificativa para tanto, admitida pelos julgadores e se o relator ficasse convencido da sua aceitação. Portanto, não socorre o argumento da recorrente sobre o erro de fato, pois o voto foi claro ao manifestar seu entendimento de direito sobre as provas apresentadas no momento oportuno. Ainda que exista eventual discordância quanto ao entendimento externado, não há qualquer erro de fato no acordo, pois inexistem proposições entre si inconciliáveis nas provas analisadas, fundamentos e conclusão. Ao que se denota, o exame da petição recursal é suficiente para constatar que o recorrente não pretende provocar o esclarecimento de qualquer omissão ou erro, de fato, mas tão somente a reapreciação do caso concreto com o novo cotejamento de direito, sobre a possibilidade de apreciar documentos acostados de forma intempestiva, visando modificar o conteúdo do julgado atacado para fazer prevalecer a sua tese, o que não cabe em sede de retificação de julgado. E poderia ser tratado, se fosse o caso, em decisão a ser proferida pela Câmara Superior em sede de recurso especial. Diante do exposto, conheço do pedido de retificação de julgado e nego o provimento, mantendo a decisão recorrida. Como voto, Dr. Samuel e demais julgadores, eu não acho aqui que há erro de fato, né? Há uma discordância do contribuinte, há um inconformismo do contribuinte pela não admissão dos documentos juntados por ele, já em data próxima ao julgamento, à sessão de julgamento. Então, a admissão ou não desses documentos, né, e a não citação desses documentos no julgado, ao meu ver, não implicam em erro de fato. Se a Câmara Superior, em sede de recurso especial, entender que as provas deveriam ter sido admitidas, então aí é outra situação. Mas em sede de PRJ não me parece ser o caso, tá bem? Eu vou registrar o voto e devolvo a palavra ao doutor Samuel. Obrigado, doutor Faisal, ficou bem claro, parabéns pelo voto. Eu concordo com o senhor. Vou seguir o mesmo entendimento, entendo que não foi caracterizado erro de fato. Doutor Ramon, doutor Luiz Eduardo e doutor Thiago, fiquem à vontade para discussão. Parabéns, doutor Faisal, pelo voto, vou acompanhá-lo. Também parabenizo o doutor Faisal pelo voto. Também, o meu entendimento aqui é que não existe erro de fato. As provas acostadas aos autos aqui comprovam a propriedade dos caminhões da empresa, o que não é discutido em nenhum momento do processo. O que se discute é a questão do creditamento do combustível. Uhum.
Portanto, acompanho o relator que não existe erro de fato aqui para provimento do pedido de retificação. Parabenizo o doutor Faisal pelo voto, acho que abordou de uma maneira completa e também sucinta a questão, né, bem objetiva, e sem mais considerações, presidente. Perfeito. Só um questionamento, doutor Faisal, o senhor está conhecendo do PRJ, né? Eu estou conhecendo, eu até fiquei em dúvida se eu deveria conhecer ou não, né? Porque avançou na análise, né? Porque eu avancei na análise, exatamente. Perfeito. Tá. Então, encerrando os debates e verificando o quórum. Todos confirmaram presença, iniciando a votação. Todos votaram acompanhando o Dr. Faisal, relator do PRJ. Então, pelo seu conhecimento e seu não provimento. E assim encerramos a votação e julgamento do PRJ relativo ao AIN 41.28942, cujo autuado é Cargo Polo Comércio, Logística e Transportes Eireli. Julgamento encerrado. Todos os processos foram analisados e com situação de encerrado, e assim encerramos a sessão de julgamento. Então, a partir deste momento, declaro encerrada a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 27 de janeiro de 2023. Oswaldo, por favor, pode encerrar a gravação. E a